Aula 35. Restauração. Porque a minha alma está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ao nascermos, inicia-se um ciclo que naturalmente nos impulsiona ao crescimento, e na vida interior é exatamente igual. Não podemos escolher determinada fase emocional na vida e nos estagnarmos nela. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? A restauração da alma. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. No que diz respeito às questões que perturbam e adoecem a alma, é bom dizer que não existem respostas fáceis. Por isso, nesta parte, não estaremos nos detendo a uma lista deveras exaustiva de possíveis meios pelos quais uma alma poderia se tornar enferma. Mas abordaremos a questão de forma a apresentarmos as principais coisas que debilitam a alma e os princípios básicos da cura interior. A alma é a parte imaterial na qual o homem é composto. É nessa parte que abriga nossas emoções e vontades. Poderia dizer que o que chamamos mente é a parte racional da alma, e o que chamamos coração é a parte emotiva da mesma. É a alma que abriga todas as características de um indivíduo e que viverá para sempre, motivo pelo qual devemos ter grande cuidado em mantê-la em sobriedade e equilíbrio. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Algumas das doenças da alma que são facilmente identificadas são dificuldades em perdoar ou em sentir-se perdoado, amargura, baixa autoestima, rancor, mágoa, ressentimentos, ansiedade demasiada e etc. É importante ressaltar que muitas pessoas permanecem enfermas de alma por simples questão de vontade. Se alguém se recusa a crescer, definitivamente ela não crescerá. Ao se recusar a aprender, permanecerá na ignorância. Porém, ao se levantar e abrir os olhos, é certo que contemplará novos horizontes. Não adianta identificar uma doença e simplesmente se recusar a tomar o remédio que a cura. Uma alma terá encontrado o caminho da restauração no momento em que, consciente do seu problema, reage ante a ele, não mais aceitando o estado de ira, amargura, rancor e etc. Porém, antes, buscando por si mesma a ajuda dos conselheiros cristãos, que certamente a auxiliará na superação do problema em questão. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, em todo o dia. 4 coisas que adoecem a alma. Primeira, pecado. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. O pecado é a ruína do corpo, a doença da alma e o motivo pelo qual o espírito será condenado. A cura é a confissão. Segunda, companhia dos maus. Não apanheis a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. O ímpio
aborrece a Deus e adoece a alma do que lhe acompanha. A cura é abandonar o perverso, se desviando do seu caminho. Terceira, lembranças más. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. O passado existe para aprendermos com ele, não para vivermos nele. A cura é avançar em fé. Quarta, não cuidar das palavras. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos os seus lábios se destrói. As palavras podem enfermar a alma daqueles que as ouvem, quanto sará-la. A cura é aprender a medir as palavras. Dos muitos conselhos que existem na Bíblia com respeito ao trato da alma, é importante destacar 3 em especiais. Primeiro, a alma é aconselhada a servir voluntariamente. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. A alma deve servir e se entregar voluntariamente a Deus, a fim de experimentar plena satisfação. Segundo, a alma é aconselhada a bendizer a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O homem foi criado para louvar a Deus, e ao menos que sua alma se entregue a Ele em adoração, não poderá experimentar descanso e paz. Terceiro, a alma é aconselhada a esperar em Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. A ansiedade é o ácido que corrói a alma humana. É preciso aprender a descansar em Deus, entendendo que tudo tem o seu tempo determinado. Infantilismo em oposição à maturidade. Ao nascermos, inicia-se um ciclo que naturalmente nos impulsiona ao crescimento, e na vida interior é exatamente igual. Não podemos escolher determinada fase emocional na vida e nos estagnarmos nela. Devemos seguir em frente, em busca de melhorias e restauração que nos leve à maturidade. Se porventura não estivermos nos conduzindo pelo caminho do crescimento emocional, isso indicará que caminhamos na contramão da vida. Nada pode ser tão anormal quanto perceber que adultos que deveriam assumir responsabilidades e desafios simplesmente não fazem. Não me refiro a descontrair-se e ter momentos divertidos, o que é muito saudável, mas sim a agir com maturidade quando a situação assim o exigir. Obviamente, é um erro cobrar atitudes adultas de uma criança. Na mesma proporção que não devo me conformar com um adulto infantilizado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O ciclo natural da vida revela etapas importantes que se iniciam com o nascimento. E essas etapas pelas quais passamos oferecem oportunidades que convergem em um único ponto:
a plena maturidade. O crescimento se faz necessário, sobretudo pelo fato de que, assim procedendo, estaremos na menor das questões, cumprindo o ciclo natural da vida. A regressão não é natural, o crescimento sim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Diretrizes para a maturidade. Primeiro, não fuja das responsabilidades. Sinta-se desafiado e encorajado a responder pelas próprias ações. Segundo, não tenha medo de admitir-se como parte do problema. Reconhecer os próprios erros é o caminho mais curto para o crescimento emocional. Terceiro, perdoe incondicionalmente. Não há um tempo para se perdoar, nem é preciso sentir algo para isso. Faça-o sem estabelecer condições. Quarto, sinta-se aborrecido por quem o mereça. Porém, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não há nenhum mal em sentir-se aborrecido por quem o mereça, mas alimentar a ira adoece a alma. Quinto, vença a tentação de competir com outros. Você será capaz de fazer algumas coisas maravilhosamente bem, mas não todas as coisas. Contente-se com isso. Somente Deus é perfeito em tudo. Sexto, mesmo que o vento sopre em direção ao inferno, confie em Deus. Confiança absoluta é prova de como nossa fé se encontra amadurecida e firmada em Deus. Somente uma alma curada é capaz de confiar assim. Por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Conclusão. É preciso conhecer o projeto de vida que Deus preparou para o homem, a fim de viver uma vida tranquila. Pois afinal, o que pode ser pior do que um coração aflito e perturbado? Em Cristo, uma nova história pode ser reescrita para as pessoas que até então somente males e sofrimentos têm vivenciado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É uma pena que muitos descobrem somente no fim de suas vidas que nem mesmo o dinheiro pôde acalentar sua alma desassossegada. Os tesouros dessa vida não podem amenizar as dores de um coração traído, e nem toda a fama deste mundo é capaz de aliviar uma consciência aflita. O homem precisa desistir de buscar outro caminho, além daquele que o Senhor pacientemente tem apontado à humanidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus deseja o bem à sua criação e que essa seja feliz. Porém, sabemos que, devido ao pecado, a humanidade toda tem se distanciado da vida abundante que lhe fora oferecida. E desde então, tem sofrido com inúmeras doenças na alma. E é devido a isso que as pessoas têm procurado nos prazeres e vícios o alívio momentâneo. São muitos os que estão atualmente sofrendo por possuir uma alma perturbada
e sem a mínima paz. As Escrituras Sagradas afirmam que para o ímpio, até aquilo que deveria somar-se em lucros, há tristeza. Nos ganhos do ímpio, há perturbação. Se apresentar neste mundo como um homem de Deus é, antes de tudo, viver de forma serena, sossegada e em boa harmonia, pois o estilo de vida oferecido por Cristo se distancia das dissoluções, guerras, amarguras, ódio e etc. Verdadeiramente, não há coisa alguma que pode se equiparar a uma alma restaurada pelo Espírito Santo. Todavia, para que haja plena restauração, a alma precisa se entregar a Deus em plena confiança. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.